Bom dia, pessoal. 9 horas em ponto aqui. É um prazer estar com vocês nesse dia. E muito bom ver tanta gente, né, que a gente gosta, né, por aqui. Vamos usar o chat para a gente conversar, mas eu gostaria também de pedir para a gente usar para as perguntas em si, para as dúvidas, usar a parte toda de Q&A, tá? Que está colocada aí. Ok? Júlio? Bom dia. Ótimo, ótimo. Então, muito bom, acho que as pessoas estão chegando, né, para o evento, a gente teve um volume de inscrições bem bacana, mas eu quero respeitar bastante o tempo, né, das pessoas que estão aqui conosco, e é mais uma vez uma honra poder dividir conhecimento aqui. Então, nós estamos processando aqui essa pesquisa sobre o comportamento do consumidor nessas últimas semanas. A gente teve a oportunidade de falar com mais de 1.100 consumidores do Brasil todo. Então, a ideia é que a gente possa realmente iluminar questões novas e que isso possa ajudar os negócios em food service. Então, eu queria, usem bastante o chat para interagir, ok? Na medida do possível, eu vou ficar olhando os chats e já vou dividir aqui com vocês a tela da apresentação. Tá? Vamos lá. Então, primeiro eu quero contar um pouquinho, né, para vocês do da onde, o que a gente estava aguardando para soltar uma nova pesquisa. A gente estava muito ansioso por ter notícias importantes de retomada, de fato, né, do consumidor, eventualmente mudando muito seus hábitos. Muitas vezes as pessoas perguntavam, será que eles vão retornar aos hábitos antigos ou não? Então, a gente esperou, e no final deu praticamente 1 ano da última onda que nós fizemos de pesquisa de alimentação na pandemia. Aliás, nós estamos mudando o nome de onda para edição, né? Porque onda, todo mundo pensa na onda da pandemia em si, do coronavírus, e não é isso que a gente pretende dar de mensagem quando a gente fala que uma nova onda está chegando. Então, eu tenho aqui o prazer de poder estar trazendo o que o nosso pessoal de inteligência de mercado, então eu quero agradecer já o Franz, a Natália Roio também, que trabalharam nesse questionário, trabalharam nas análises, o pessoal todo da área de design, especialmente a Bianca, que trabalhou no design também, então agradecer que isso é um trabalho de time aqui dentro, que é tão importante. Muito bem, e a ideia é que a gente possa, então, ver e entender o que esse consumidor está falando nesse momento e o que ele está deixando para a gente, então, de dicas de como a gente pode aprimorar os nossos negócios. A ideia é que a gente possa atuar realmente em prol de um futuro muito mais próspero para o nosso setor. Bom, a gente foi perguntar o que mudava, né, nesses hábitos e preferências dos consumidores, então algumas das perguntas que nós temos aqui são perguntas que a gente já fez em outras edições, então a gente consegue comparar o que aconteceu de uma edição para outra, mas a gente estava muito interessado em entender também a parte do almoço, esses hábitos todos, esse trabalho híbrido ou não, tendências, o que continua na mente do consumidor de tendências, o que continua para ele importante na parte de delivery, e essas rotinas, né, dessa dualidade da alimentação que está, muitos momentos, fora de casa, até presencialmente, retornando aos bares e restaurantes, e dentro de casa, né, que se tornou um local mais importante de entendimento do nosso food service. E a gente foi perguntar outras coisinhas também, como saudabilidade, tem bastante coisa interessante para a gente discutir no dia de hoje. E eu já trago aqui, já de cara, quais são as principais insights dessa 4ª edição do estudo. Então, a gente teve 7 grandes insights. Então, primeiro é que realmente o nosso consumidor ainda está com a renda afetada.
E a gente perguntou para ele aonde que ele cortaria despesas, e infelizmente o nosso setor está lá no top, está na prioridade de corte de gastos, se realmente o bolso apertar. Então, é um período ainda muito delicado de disponibilidade financeira. A gente ainda tem o contexto de inflação também, né, acontecendo. A comida feita em casa acaba sendo a preferência no almoço, tanto em home office quanto no local de trabalho. A gente tem uma tendência forte, confirmada, de alimentos saudáveis, naturais, locais e artesanais. E a gente olha o consumidor com uma dualidade, né? Ele quer se encontrar com os amigos, ele precisa almoçar por conveniência, mas ele ainda evita muitas vezes o consumo no local, e isso é característico de alguns perfis de consumidores, como eu vou mostrar adiante. E eles também nos falam da continuidade da importância dos protocolos de higiene e limpeza. Isso, combinado com os espaços abertos, são os atributos mais importantes agora no consumo presencial. Então, aqui a gente até destrinchou quais protocolos são de fato valorizados pelo consumidor. Por fim, a gente pediu conselhos e pediu para que os consumidores fizessem pedidos aos donos de bares e restaurantes. E ele nos informou que realmente existe uma atenção com as questões ligadas ao meio ambiente, às questões sociais e de governança interna das empresas, né, o ESG, e que a comunicação com autenticidade é a forma como eles entendem que a gente deveria se comunicar com eles nas mídias sociais. E, por fim, a confirmação de que o delivery veio para ficar, e que ainda existem algumas oportunidades para que a gente não perca nem na parte de captação de pedidos e aprimoramento, então, dessa relação de qualidade, de expectativas, e também aonde que ele desiste, né? Onde ele não pede mais, aonde ele quebra o processo de fidelidade. Então, a gente vai falar isso adiante, mas as questões ligadas da relação de qualidade versus expectativas que foram geradas por nós mesmos, né? Quando a gente coloca um produto para venda. E adequação da parte de custos, né? Como trabalhar promoções e tempos de entrega também são muito relevantes para uma operação de delivery perpetuar. Então, continuo convidando vocês a interagirem. Como o Júlio comentou aqui, no finalzinho da palestra, a gente está apresentando. Então, fiquem à vontade, a gente sabe que tem gente que já vai tirando os prints da tela, fiquem à vontade para interagirem aqui conosco. Bom, rememorando os pontos importantes das pesquisas anteriores, né? A primeira edição, que foi feita em abril de 2020, trouxe a perspectiva de que saúde e segurança eram dos dois grandes motes do consumidor, e a solidariedade estava muito presente nessa edição. Na segunda edição, apareceu aquela questão de que o consumidor estava angustiado, ele queria muito socializar, a questão financeira, de sobrevivência financeira, entrou na preocupação e na agenda de todo mundo, e muita saudade, né, de hábitos anteriores. Na terceira edição, e até por conta na época de como estava o controle da pandemia, voltaram os atributos de saúde e segurança com muita importância, e a sobrevivência financeira permaneceu como sendo uma atenção para todos nós do setor. E agora, nessa quarta edição, a gente vê que saúde continua muito importante, a sobrevivência financeira também, mas na mente do consumidor, ele está com essa questão de, puxa, eu vou fazer os encontros, vou comer por conveniência em determinados outros lugares. Então, essa dualidade, né, das principais questões que fazem com que ele tenha disposição de consumir no food service, vem para nós como um alerta para os negócios de duas grandes áreas de concentração de ações. Tanto para trazer esse encontro, né, e recheá-lo de experiência, como também trazer cada vez mais conveniência no momento que o consumidor deseja. Então, a gente vai falar sobre os hábitos que estão permanecendo,
né, e que mais que a gente ouviu dos consumidores e das suas facetas. Bom, a metodologia, a gente rodou esse campo no finalzinho de julho, começo de agosto, tá, com abrangência nacional, foram 1.102 entrevistas com homens e mulheres a partir de 18 anos, tá, a gente focou nas classes A, B e C, aqui na pesquisa, e o perfil da amostra é esse, como vocês veem na tela. Tá? Então, a gente tem uma representatividade de todas as regiões do Brasil, né, um pouco mais forte na região sudeste, como o próprio PIB, né, coloca, uma igualdade de sexo, a classe social mais presente é a classe B, mas a gente tem representação de todas as classes aqui suficiente para fazer essas análises, vários tipos de cidade e principalmente faixas etárias, onde a gente consegue entender o mais jovem, o que já está numa faixa de trabalho mais intensa, né, dos 24 aos 38 anos, quem está um pouco mais na maturidade dos 39 aos 53 anos, aos 54 aos 65 anos, e os 66 anos mais, a gente também tem algumas respostas e alguns insights. Tá ok? E eu estou vendo aqui que o Poli acabou de fazer um comentário, né, que se tratando do aspecto sobrevivência financeira, do empresário, se a gente tem uma ideia de o número de unidades que fecharam e quantas abriram no início da pandemia. E aqui, Poli, eu vou te pedir para uma paciência para você poder estar conosco, provavelmente até o final desse mês, que a gente acabou de fazer uma pesquisa com operadores, tivemos mais de 800 respostas, mas a gente está concentrando a análise em 800 respostas, e que vai ser muito interessante para ver justamente um percentual importante de negócios novos que abriram durante a pandemia, além dos que realmente fecharam. Então, essa informação daqui a pouquinho está fresquinha para vocês. Muito bem. E vamos falar, então, de contexto do consumidor. O que a gente hoje olha de trabalho, de renda, porque isso tudo influencia demais o food service, né? A gente sabe que, no final, é a renda disponível que faz com que esses gastos em alimentação fora do lar possam ser maiores. E a gente foi, inicialmente, perguntar para aqueles consumidores como eles se encontravam profissionalmente. Então, a gente tem 76% dos respondentes trabalhando, né, 53% trabalhando para a empresa, tá, seja em home office ou presencialmente, 23% trabalhando de forma autônoma, e eu tenho certeza que parte desses 23% estão trabalhando justamente no nosso setor, porque a quantidade de operadores que estão né, ou de pessoas que perderam o emprego do nosso setor e que começaram a trabalhar com negócios na sua residência é bastante significativa, né, a gente tem monitorado esses dados. 15% não está trabalhando, né, mas também já não trabalhava antes da pandemia, e 9% perderam o emprego devido à pandemia. Quando a gente olha essa situação um pouco na lupa, a gente vê que a realidade ligada ao trabalho ela é muito distinta dependendo da classe social. Então, 88% estão trabalhando na classe A versus 67% na classe C. Então, aqui é uma preocupação social imensa do que aconteceu, né, porque a gente tinha tido várias conquistas da classe C ao longo desses últimos anos e que parecem que foram perdidas. E isso realmente acaba tendo consequências importantes no food service. Bom, e a hora que a gente pergunta sobre a renda, né, porque uma coisa é o emprego, né, eu estou no emprego, outra coisa é a minha renda, o que aconteceu com a minha renda? A gente tem 13% dizendo que a renda aumentou, um pessoal pequeno, né, a renda total inalterada é o maior item flegado pelos consumidores, né, e 44%, e a renda diminuiu ou está sem renda aí uma população grande, né, 29% mais 14%. Mas na hora que a gente foca, né, em quem está com renda inalterada ou maior, esse número é 57%, portanto, um pouco mais que a maioria. A hora que a gente também olha para ver quem foi mais afetado, né, e que está com renda menor ou sem renda, a gente tem mais mulheres do que homens, né, 46% versus 40% dos homens,
mais gente um pouco mais velha, né, dos 54 a 65 anos, com 53%, versus 35% de quem já está naquela né, idade, talvez de mais desejo, né, porque as pessoas falam muito de querer juventude, querer mindset mais digital nas empresas, né, então 35% aqui dos 24 aos 38 anos, e 52% da classe C versus 29% da classe A, quer dizer, realmente aqui esse efeito começa a deixar muito claro essa dicotomia entre as classes. Muito bem, e aí explorando um pouco sobre, né, se houver restrição no seu orçamento, qual área você pretende diminuir ou cortar despesas, e aqui a gente pediu para que cada consumidor escolhesse 3, pelo menos, itens. A gente vê que viagens empata com comidas de bares e restaurantes, como sendo o lugar que é onde passa primeiro o facão. Depois a gente tem um bloco de empate, com 41% de bebidas alcoólicas, entretenimento e vestuário. Gastos com carro ou veículo próprio, já 21%. E aí vem coisas realmente de cortar mais na carta, né, mercado, produto de higiene e limpeza, gastos com moradia, né, a gente até sabe que no Brasil produtos de higiene e limpeza são considerados quase que né, na mesma questão do mercado, são os itens menos cortados, ok? Bom, e a gente também quis explorar a questão de vacinação, porque a gente sabe que isso é extremamente importante para a retomada da economia. Então, ouvindo os consumidores se pronunciarem sobre a sua pretensão, se ele já tinha sido vacinado, pelo menos com uma dose, 60% diz que sim, pretende se vacinar, 34% diz que pretende, e isso soma, no final das contas, 94% que pretende se vacinar até o final de 2021. E esse número é muito bacana e muito importante para todos nós. Bom, e aí a gente foi olhar a rotina de trabalho. E essa era uma pergunta que a gente já tinha feito, né, antes, lá para trás, e a gente vê que a gente tem uma população maior, né, 35% aqui dizendo que vai voltar ao trabalho 100% presencial no local de trabalho, 20% dizendo um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, 16% dizendo que a maior parte é em casa. Então esses dois somados dão 36% aqui de trabalho híbrido, né, tanto uma coisa quanto a outra, e 100% do tempo em casa, falando por 15%, e nesse contexto, eu acredito que eu estou sem trabalhar, vou estar sem trabalhar 14%. Então, quando a gente explora essa questão, a gente vê que, de fato, voltar 100% para o local de trabalho é uma realidade mais presente nos homens, com 42%, e menos presente para as mulheres, com 29%, que foram mais afetadas, né? A gente já tinha trazido isso nas outras edições. Mas a gente explorou também a diferença, novamente, entre as classes sociais. E aqui a gente vê, né, vocês podem ver aí no gráfico, por exemplo, 29% da classe A dizendo que vai trabalhar um pouco em casa, um pouco no local de trabalho, bem diferente do que a classe B e que a classe C, e 100% do tempo, né, de casa também é um pouco menor, tanto na A quanto na C. E a gente vê que no final, né, se a gente olhar, 35% aqui das classes B e C aproximadamente voltam para o 100% do local de trabalho versus 30% da classe A. Isso vai ter consequências lá na frente, quando a gente perguntar onde que eles estão comendo, tá? E se a gente comparar esses dados com 2020 versus o 2021, versus agora, a gente vê a grande diferença está nas pontas. Está na volta 100% ao local de trabalho, né, que 35% diz que vai voltar, quando a gente tinha só 26% falando isso da outra onda, e acredito que vou estar sem trabalhar, a gente tinha a enormidade de 24%, né, muita insegurança naquele momento, em julho do ano passado, contra 14% nesse momento. Bom,
E aí a gente vai explorar, né, essas pessoas que estão trabalhando, que são as pessoas importantes para o horário do almoço, principalmente, né, se eles nos disseram, né, que estão mais trabalhando em casa, 100% ou na maior parte do tempo em casa, a gente tinha 42% na terceira edição, e isso passou a ser somente 36% nessa edição. E perguntando para ele, puxa, então, ok, você está em casa, né? Quando você estiver trabalhando em casa, aonde você deve almoçar? E a gente tem aqui, tanto no trabalhar 100%, quanto no maior parte do tempo em casa, vou comer comida em casa que foi feita na minha casa. Então, aqui, esse hábito, esse retorno, né, à comida dentro de casa é muito forte. 80% e 83% aqui na maior parte. E vou pedir delivery passa também a ser a segunda opção, com 22% para quem está o tempo todo em casa, e quem está a maior parte do tempo assinalou isso com 27%. Então, talvez ele queira um pouquinho mais de diversidade, porque, de fato, né, quem está em casa tem hora que vai comprar comida pronta, como aponta aí o próximo item, né, vou comer comida em casa, mas comprada pronta a 15%. E aqui, neste momento de consumo, então, meu almoço, quando eu estou trabalhando de casa, ir buscar comida pronta em restaurantes padaria ou sair para sentar e comer em restaurantes padaria não atinge aproximadamente 10% desses consumidores. Então tem um efeito aí bastante importante nesse momento de consumo. Claro, quando a gente olha novamente a diferença por classe social, ela é gritante. Então, comer comida em casa, feita na minha casa, é 77% aqui da classe C, né, isso se reduz bastante para as outras classes. E vou pedir delivery, né, muito mais presentes na classe A e B, e muito menos acessível na classe C. E aqui, a hora que eu considero, né, já o outro lado, que é as pessoas que estão trabalhando, mas que estão 100% do tempo fora de casa, né, no local de trabalho, ou um pouco em casa e um pouco no local de trabalho, a gente tinha 58% na terceira edição, e passamos a ter 64% nessa edição. Então, aqui, certamente, é onde a gente vai ter uma maior aderência ao food service na hora do almoço. Mas esse é um dos slides mais importantes da pesquisa, na minha opinião, que a gente vai estar colocando aqui para vocês. Mesmo quando eu estiver no local de trabalho, quem está voltando a trabalhar 100% no local de trabalho optou por dizer que 60% dos consumidores optou por dizer que vai trazer comida de casa, feita em casa. E 30% dizendo que vai comer no refeitório da empresa. E a terceira opção é pedir delivery e comer no trabalho. Então, passa a ser quarta opção, sair e ir comer em restaurantes, padarias, lanchonetes próximas, ou ir buscar comida pronta, o take-away, tão forte quanto sair, sentar e comer naquele local. Então, realmente, aqui é muito interessante também a gente ver a diferença quando a gente fala com os consumidores que falaram que vai trabalhar um pouco de casa, um pouco do local de trabalho. Então, ele vai trazer menos comida pronta, feita em casa. E ele vai, claro, tem um hábito menor de refeitório da empresa, talvez também não tenha disponibilidade disso, mas ele tem um hábito muito mais forte de pedir delivery e comer no trabalho, 28%, sair para sentar e comer nos restaurantes, padarias e lanchonetes próximas, 24%, aí buscar comida pronta, aí passa a ser 15%, que fica quase empatado, né, estatisticamente empatado, com trazer comida de casa mais comprada pronta, com 13%. Então, aqui a gente já começa a ter algumas dicas do que está acontecendo com os hábitos de almoço dos nossos consumidores. E a gente passa para um próximo bloco. Deixa eu ver que tem mais uma perguntinha aqui.
20% da classe C acredita que não vão estar trabalhando, esses 20% já estão desempregados ou prevendo demissão. Polly, a gente não fez exatamente essa pergunta, mas como a gente tem lá 14% dizendo que estão, né, que estão prevendo que não vão estar trabalhando, então realmente é uma questão importante. Depois eu vou pedir para a Natália, se ela tiver algum insight aqui sobre classe C e trabalho, que a gente traga posteriormente, tá? E o Thomas também está colocando aqui para a gente que o hábito de trazer comida de casa e feita em casa está muito atrelado à necessidade de economia do vale-refeição dos consumidores para consumir no final de semana com as famílias. Legal, Polly, já está ok, né? E Thomas, você está coberto de razão, a gente vê esse hábito assim, absolutamente na prática, né? Eu acho que nada como o vai e veja, acho que vocês que estão muito no campo, na Sodexo, conseguem observar isso. A gente olha e vê o consumidor pagando conta de uma mesa inteira com seu vale, né, com seu voucher, e muitas vezes economizando sim, levando a marmita no dia a dia, para que realmente possa acontecer esse balanço do lazer e do final de semana. Muito bem. Então, vamos agora olhar um pouquinho o que o consumidor nos disse de tendências e de outras percepções que são bastante relevantes. Então, primeiro a gente perguntou sobre tendências gastronômicas novamente. Então, que eles consomem atualmente ou pretendem consumir nos próximos 12 meses. Por que a gente fez a pergunta dessa forma? A gente não queria que o consumidor estivesse olhando assim, acho que é tendência longínqua, e sim alguma coisa que ele já posicionasse, que ele consumia atualmente ou que ele pretende consumir num curto espaço de tempo. 82% indicaram pelo menos 3 tendências, e as mais votadas foram comida saudável, com 69%, produtos identificados como feitos com ingredientes naturais, com 37%, e produtos de fornecedores locais e artesanais, com 33%. E se a gente abre a lupa, né, e pede os próximos, a gente vai ver 22% produtos ecologicamente sustentáveis, 21% dietas funcionais, com alta proteína ou com algum tipo de benefício adicional, a comida saudável, né, sempre no topo, e a próximo, né, um bônus aqui, o sexto item com 20% é a parte toda de plant-based, então comidas a parte com a base de plantas. Então, realmente, algo para a gente ter em mente, porque os consumidores responderam como atualmente o que pretendem consumir já nos próximos 12 meses. E a gente ficou muito curioso e quis explorar, então, quais culinárias e alimentos os consumidores consideram saudáveis. E aqui a gente tem, primeiro, né, eles podiam ranquear, e a gente, então, conseguiu fazer essa leitura. Então, considerados saudáveis pela maioria, né, sendo o verdinho aqui saudável, o amarelo neutro e o laranja não saudável. Saladas, 96%, peixes e frutos do mar, 83%, vegetariana e vegana, 78%, e brasileira, comida brasileira caseira, com 72%. Então, esse é o bloco de realmente inconteste considerado como saudável pelos consumidores. E aqui a gente tem metade dos respondentes considerando essas culinárias ou alimentos saudáveis. Então, comida japonesa, 56%, açaí com 55%, a culinária brasileira regional, né, nordestina, mineira, enfim, com 53%, e a mediterrânea com 51%. Então, aqui a gente consegue entender, né? Claro que Mediterrânea a gente teve um maior número de consumidores dizendo que não conheciam essa culinária, né? A gente expurgou esses que não conheciam para fazer a equalização aqui total. Mas é bem interessante ver esse volume importante, né, de possibilidades para a saúde. Bom, quando a gente chega
em grelhados e churrascos e culinária italiana, a gente vê o consumidor com percepção variada. Então, 45% aqui dizendo que é saudável grelhado churrasco, mas tem bastante gente, 32% aí no neutro e 23% dizendo não, isso não é necessariamente saudável. E na italiana é quase, né, um terço, a maioria aqui um pouquinho no neutro, mas realmente bem interessante ver essa percepção, né, da culinária italiana também dentro da perspectiva do consumidor. Bom, e aí a hora que a gente olha para o que ele não considera saudável, a gente tem a coleção de sorvetes, né, com 68%, pizza com 70%, doces e bolos quase que empatado com pizza, né, mas doces e bolos e hambúrgueres e sanduíches com 71%, e salgados, esfirras e quibes também lá com 72%. Claro, em todos eles a gente tem uma parcela ali por volta de 10% dos consumidores considerando saudável de qualquer maneira. E a gente sabe que qualquer uma dessas culinárias podem sim ter esse apelo saudável também. Mas só colocando aqui a percepção inicial colocada pelos consumidores. E agora a gente vai para os hábitos, né, de comer no local e comer fora do local. Deixa eu só ver se temos uma pergunta aqui. O Fernando perguntou sobre frutas. Fernando, vamos anotar aqui, vamos colocar na próxima pesquisa. A gente não perguntou diretamente sobre frutas. A gente perguntou mais sobre saladas em geral. Mas eu imagino que deva ser muito parecido com saladas, né? Porque é considerado um produto natural, ok? Bom, comer no local. Primeira coisa que a gente queria saber é se o consumidor está disposto a voltar a consumir presencialmente nos bares e restaurantes. Aí a gente viu 26% dizendo que não se sente disposto, 44% dizendo eu tenho evitado comer em bares e restaurantes, e 30% dizendo sim, eu me sinto disposto a comer em bares e restaurantes. Aí a gente foi investigar com um pouquinho mais de cuidado esses 30% justamente. Então, o que a gente tem? A gente tem um volume um pouco maior de homens, tá? 33% dos homens se sentem dispostos, 35% das pessoas entre 24 e 38 anos se sentem dispostos, né? E 42% dos que pertencem à classe A se sentem dispostos. Então, essas combinações são dos mais dispostos a consumirem no local. Bom, e a gente começou, então, a investigar o que faz, né, o que faria com que você consumisse no local. Aí a primeira questão, com 58%, e aqui a gente pedia para ele escolher duas respostas, os dois principais motivos que o levariam a consumir presencialmente. A gente tem o encontro com amigos e familiares, com 58%, e em seguida o almoço por conveniência, por necessidade, com 48%. Mas a gente também tem 40% dos consumidores dizendo a experiência de comer fora, com serviço amigável, com qualidade, isso que eu me levaria a ir naquele local. E a gente tem dois aspectos que a gente considera que a inovação é um diferenciador. Então, a gente tem aqui 29% dos consumidores dizendo, puxa, pratos e menus novos, inovadores, ou que eu não posso reproduzir em casa, me atraem, fazem com que eu esteja disposto a consumir presencialmente, e ambientes com conceitos novos, interessantes, com 25%. É significativo como motivador, então acredito que aqui também ficam dicas importantes aqui para quem está querendo levar mais clientes a consumir no local. E a gente foi perguntar, né, a nossa pergunta tradicional, de critério de escolha, né, o que leva você a escolher um restaurante. Então, em primeiro lugar, né, como primeiro, porque ele podia ranquear de primeiro lugar, né, com aquele atributo, até quinto lugar. Então, aqui a gente somou higiene e limpeza. Se a gente somar primeiro, segundo e terceiros lugares, que são os mais importantes na tomada de decisão, higiene e limpeza atinge 67%,
tá? É um número importante, mas não é o maior da pandemia, a gente já teve números maiores do que esse, como primeiro lugar 35%, e a gente vem aí de novo, né, com comida gostosa e preço justo quase que empatados na soma dos três, mas um pouco mais ligado para a comida gostosa no atributo de definição do primeiro lugar, 22%, e ter preço justo, 16%. E observem que ter comida saudável como primeiro lugar já foi opção de primeiro lugar para 9% dos respondentes. E que vai se somando, então, na hora que a gente pega os três primeiros lugares, com 26%, um pouquinho atrás só do serviço amigável e de qualidade. Então, a parte toda de solidariedade, que está ali embaixo, com os restaurantes que eu sei que precisam de apoio e ajuda, praticamente já esmaecida, tá? Muito menos importante. E se a gente rememora, né, rememorando as edições passadas, na primeira edição, lá, higiene e limpeza, nos três primeiros lugares, estava em 78%, preço justo estava ganhando de comida gostosa. Depois a gente teve, na segunda edição, 65% para higiene e limpeza, basicamente empatado, né, ali o momento da sobrevivência financeira, com um preço justo. A gente vem na terceira edição com 85%, quer dizer, muito mais significativo, higiene e limpeza nos primeiros três, e depois a comida gostosa, aí já começando a dar sinais que estava muito perto da parte de preço justo, e agora a gente tem esse perfil. Então, um perfil menos avançado, né, em higiene e limpeza, no entanto, aí começando outros atributos a também terem um pouquinho de relevância, né, como rapidez de atendimento e variedade de pratos ali no fim dos atributos. E eu queria trazer para vocês um pouco mais dessa perspectiva dos critérios de escolha, colocando os top 5 todos juntos. Por quê? Porque a gente consegue ver claramente que higiene e limpeza, ter preço justo e ter comida gostosa acaba sendo assim quase que uma licença para jogar o jogo. Então, assim, praticamente acima de 80%, esses são atributos chaves de escolha de um restaurante. Em seguida, eu tenho os atributos provavelmente mais diferenciadores, onde eu tenho a parte toda do serviço, da rapidez, da variedade, da comida saudável, da localização em si, né, de ser perto e ser conveniente, e outras questões como a questão da solidariedade. Mas acho que é muito importante a gente ter essa perspectiva, e olhando que higiene e limpeza, né, passa a ser tão importante, quem está valorizando higiene e limpeza em primeiro lugar lá? Então a gente colocou uma lupa, a gente tem muito mais mulheres, 42% nesse primeiro atributo. A idade que isso aparece mais fortemente é de 39 a 53 anos. E a classe social mais preocupada com higiene e limpeza como atributo de escolha de um restaurante é a classe C. E não é de estranhar, porque talvez ela precise olhar para isso como um atributo, sim, de escolha. A hora que ela vai para os seus, né, para o seu hábito de alimentação fora de casa, ela vai olhar assim com calma, né, e perceber isso. Eu estava até comentando, quando a gente estava fazendo as análises aqui, de que a gente já fez muitos trabalhos para rodovia, né, para caminhoneiros, entendendo o ambiente de restaurantes de rodovia aqui na Galúnia. E a gente via que os caminhoneiros falavam claramente nos trabalhos, né, de investigação de hábitos, que higiene e limpeza era um atributo fundamental, ele não podia passar mal, ele não queria perder um dia de trabalho por conta disso. Eu sei que hoje é um dia difícil para a gente falar de caminhoneiros, né, a gente está com essa situação toda acontecendo no país, de algumas paralisações, e que a gente espera que isso seja em breve resolvido. Vou olhar aqui agora as perguntas, que eu vi que já temos 3 perguntinhas. Então, o de frutas a gente já comentou. E aqui, como a questão de higiene e limpeza é vista pelo consumidor? O estabelecimento ter selo de qualidade, aspecto visual e outros. Isabel, aguenta aí que a gente realmente entrou nos protocolos de higiene e limpeza, então daqui a pouquinho vai ser respondido para você.
E o Poli está fazendo um comentário aqui sobre o critério para avaliar a higiene e limpeza de um restaurante, né? Poucos sabem realmente o que acontece na produção. E de verdade, as percepções do consumidor, elas têm a ver com o front, né, mesmo, eles têm a ver com o que ele consegue enxergar. Quando uma empresa resolve colocar isso como um atributo de diferenciação, ela abre a cozinha. Então, ela deixa a cozinha muito transparente, então ela consegue colocar isso com muito mais fortaleza. Mas são coisas muito... quando a gente investiga, assim, batendo papo com o consumidor, né, qualitativamente, a gente vai ver daqui a pouco a parte quant, o consumidor fala muito sobre organização. Então, assim, um buffet, por exemplo, de alimentação, se ele está bem organizado, se a comida não está caindo lateralmente, ele reputa isso como higiene. Então, tem questões muito interessantes que a gente pode olhar assim para isso. E, Júlio, daqui a pouquinho a gente vai falar também sobre o delivery. Aguenta aí que sim, o delivery vai continuar forte, pelo que a gente viu do consumidor. Então, olhando para essa questão de higiene e limpeza, né, pensando que isso é um critério essencial para 83% lá que votaram entre os 5 critérios para definir um restaurante, a gente foi procurar entender que protocolos de higiene eles consideravam ideais. Então, a gente tem aí 60% até desses consumidores, deixa eu até pegar aqui na minha cola direitinho, colocando isso como sendo bastante relevante de ter até 10 protocolos. Mas o pico, realmente, assim, de adoção, foram 26% das pessoas dizendo que de 7 a 8 protocolos de higiene sendo o ideal. E o que são esses protocolos? São, primeiro, uso de máscara por todos os funcionários, com 81% dos votos. Álcool gel disponível, 80%. Distanciamento entre pessoas e mesas, 76%. Algum procedimento de higiene na entrada, né? Tem gente que está borrifando álcool na mão dos colaboradores, enfim, tem gente até medindo temperatura, mas aqui a gente vê esse procedimento de higiene na entrada, 73%. Uso obrigatório de máscara para consumidores, né? Então, aquela questão de enfatizar isso também no ambiente, 71%. Talheres embalados para uso individual, 69%, então esse é um item que realmente faz sentido para o consumidor. Capacidade limitada e usada de acordo com as instruções governamentais, 63%. Então, esses são os top 7. Em seguida, tem a questão de medição de temperatura, com 46%, não tão importante, então. Condimentos embalados individualmente, e aí aparece a primeira questão digital, gente. 32% falando sobre pagamento digital ou por proximidade. Então, nesses top 10, a gente tem um item digital, e em seguida a gente tem divisórias plásticas, 28%, menu digital sendo escolhido por 24%, e pedido digital por QR Code com 18%. Então, aqui acaba elucidando um pouco quais procedimentos e protocolos de higiene e limpeza estão sendo vistos aqui nessa questão. Muito bem. E aí, agora, vamos olhar para os espaços, que esse é um outro atributo que eu falei lá no comecinho, né, que é super relevante e importante para todos nós. Então, os consumidores nos disseram que espaços abertos e bem ventilados são sim importantes na decisão do local de consumo, dizendo 53% aqui dizendo que prefere locais com espaço de consumo bem ventilado, com mesas, varandas, salões de grandes janelas, 29% espaços abertos e ao ar livre, como mesa nas calçadas, isso acaba somando 82%. 13% diz que não importa o ambiente, desde que seja o lugar que ele quer consumir, e 5% dizendo que ainda prefere praças de alimentação, shopping ou centros comerciais. Essa preferência por espaços abertos e bem ventilados é maior nas mulheres, com 87%,
e extremamente relevante para os mais idosos, 66 mais anos, 93% colocaram esses espaços abertos como sendo um fator de decisão para consumo no local. Tá ok? Então, assim, essa combinação dos protocolos de higiene, dos espaços abertos, parecem ser uma questão bastante interessante. A gente também foi perguntar para o consumidor que tipo de serviço ele prefere. E a gente explorou o serviço de mesa, seja em bar ou restaurante, que a gente teve aqui 33% das pessoas dizendo que preferiam esse modelo de serviço, isso mais importante para a classe A, com 41%. A gente tem 25% dizendo que não importa o tipo de serviço, desde que seja o lugar que ele quer consumir. A gente tem 20% falando em compra e retirada dos produtos em guichê no balcão de atendimento, realmente o pegar e levar também, né, ou takeaway, e a gente tem 22% falando em self-service ou autosserviço, sendo mais relevante para os homens, 25% do que as mulheres, e muito mais relevantes para os 66 anos mais, né, que a gente sabe que são grandes adeptos dos buffets por quilo, por exemplo. Então aqui também nos mostra que tem espaço meio que para todos os tipos de serviço prestados aí nessa retomada. E aí a gente vai olhar, então, o off-premises, né? E dentro do off-premises, a gente tem a parte do delivery. E aqui a gente perguntou para o consumidor quais soluções ele considerava, né, que eram as melhores para ele consumir alimentos fora do restaurante, né, e fora do estabelecimento. E ele disparadamente gosta do delivery. 80% flegou o delivery como sendo uma opção para consumir alimentos fora do restaurante. Em seguida, a gente vem o takeaway, né, com pedido antecipado, retirada ou compra no estabelecimento para levar. Depois o drive-thru, e menor a adoção do grab and go, do pegar comidas prontas já no local, de maneira rápida, mas ainda com um número de 27%. Aí, como a gente pediu para que ele escolhesse apenas 2 opções, é um número bastante interessante e relevante também. Mas aqui, para a gente, fica claríssimo que o delivery veio e vai ficar, né, com certeza, entre nós. E a gente foi, então, explorar com o consumidor, né, porque a gente já fez essa pergunta várias vezes para os operadores, o que ele tem de disponível de método de venda, de método de pedido, mas quais os métodos preferidos pelos consumidores para pedir delivery e takeaway. Então, primeiro que a gente tem é o iFood, no que somando o primeiro, segundo e terceiro lugar, chega a 72%. Depois nós temos o WhatsApp, com 67%, o telefone com 40%, o aplicativo próprio do local com 38%, e mais um outro que eu quero estar colocando aqui, né, depois vem o Uber Eats, é o website do próprio local. Porque a gente colocou em negrito aqui essas 4 formas que são extremamente relevantes para o operador ter meios de comunicação próprios. Então, o próprio consumidor está aqui com uma aderência bem bacana e principalmente uma aderência importante no WhatsApp. E quando a gente olha, isso é um pouco diferente geracionalmente e por classe social. Então, a classe AB um pouco mais adepta de iFood, com a classe C mais adepta de WhatsApp, e por gerações, a gente tem os super jovens muito ligados no iFood, então de 18 a 38, aqui 45%, mas os um pouco mais velhos, de 54 a 65, mais adeptos do WhatsApp, e claro, os 66% mais nos seus hábitos tradicionais, também ligados no telefone, e surpreendentemente também uma adesão interessante também no iFood. Então, para que vocês possam ter uma ideia dessas diferenças. Deixa eu ver se temos alguma coisa nova aqui nas perguntas. Sim, o Gabriel está comentando que, no geral, a classe C parece estar mais preocupada do que a A e B, né, eles também estão menos propensos a sair de casa. Sim, a classe C
está pressionada, né? Ela está pressionada por renda, ela está pressionada por ter que fazer uma escolha muito clara, para que ela for, né, fora de casa, ela vai com cuidado com o dinheiro que ela tiver, né, para fazer essa compra, certamente. Bom, e aí a gente foi explorar as questões de quais motivos levam o cliente a desistir de fazer um pedido de delivery. Porque a gente queria entender, sabe, objeções, quer dizer, que coisas que a gente precisa melhorar para conseguir converter melhor, aquele momento que está lá, né, alguém tentando fazer o seu pedido. Tá? E os 3 principais itens para cuidar de conversão são alta taxa de entrega, apontado como sendo motivo de desistência por 74%, tempo longo de entrega, 66% dizendo, putz, é aí que eu desisto, e 52% apontando o custo dos produtos mais altos do que no local, né, essa diferença de preço que a gente sabe que existe muitas vezes, como sendo o fator de desistência. Mas não é só isso, né? Ele podia escolher 3 motivos, então ele escolheu também outras coisas. Então, se a gente quiser ter um processo de pedido mais perfeito, a gente também tem que cuidar muito dessa experiência né, 29% aponta que existe uma dificuldade de efetuar o pedido, então, alguma questão realmente na experiência digital, 24% apontando produtos indisponíveis na hora da compra, isso é bastante sério, porque vira e mexe a hora que o consumidor vai até o local, ele se frustra, ele não vê, ou pouca variedade de produtos que está ali empatado, 16% apontando alguma dificuldade para efetuar o pagamento, tá? E outros 16% dizendo, puxa, essa questão de eu não conseguir adaptar ou personalizar o meu prato ou pedido é um fator de desistência. Então, esses são os outros 5 itens, após aqueles 3 importantes para a gente olhar. Quando a gente vai para outros fatores que não é agora na conversão, e sim na permanência daquele cliente como seu cliente fiel, né, a gente foi explorar, então, quais os principais motivos fazem o cliente não voltar a comprar num estabelecimento. E a gente tem, então, esses 3 fatores mais relevantes para a fidelização do consumidor. 60% apontando problema no atraso da entrega, 57% na qualidade da comida, que muito inferior à experiência no local, 52% apontando o problema do produto diferente do que a expectativa, do que a foto que foi colocada. E isso é uma recorrência, a gente tem visto isso em algumas pesquisas já que a gente tem trazido, né, a importância realmente das fotos. E a hora que a gente vai para os próximos, né, os outros itens que ele escolheu, a temperatura é apontada como um problema fora do ideal para 40%, é muito significativo, embalagem avariada 34%, falta de cordialidade no atendimento em si, com 29%. Então, aqui, obviamente, quando a gente está falando de um aplicativo muito fechado, que não tem interação quase nenhuma, a gente vê que não é ali, né? Esses 29% devem estar falando das interações principalmente de WhatsApp, que precisam, né, de um retorno, de um telefone, então aqui é um ponto bacana para ser explorado e ver se as ferramentas estão realmente entregando a experiência que precisa, né, do consumidor. E aí a gente vem a questão de cordialidade na entrega, apontado por 17%, e a preocupação já começa, né, aqui a preocupação de meio ambiente, mas muita embalagem não reciclável, não reutilizável, 12% dizendo que não volta a comprar daquele local por esse excesso também ter acontecido. Bom, agora a gente vai para outras dicas, deixa eu ver se temos alguma coisa mais aqui no Q&A. Não, tá tudo certo. E a gente vê o seguinte, falando dessa oferta, a gente foi perguntar para aquele consumidor que estava ali respondendo para os 1.100, 102 pessoas, qual seria o tamanho ideal para o seu consumo da oferta no delivery? 27% disse, o tamanho ideal para mim é consumo individual. Isso muito mais importante, né, com 32% para os mais jovens, de 18 a 24 anos. Para 2 pessoas, foi o item mais votado, 48%.
para 4 pessoas, 19%. Os mais velhos, acima de 66 anos, esse 2 pessoas é mais significativo ainda, 64%. No 4 pessoas, é aquela fase da família, né, de 39 a 53 anos, ele acabou sendo o segundo mais votado, né, atrás apenas de 2 pessoas, com 27%, ok? E 5% querendo para 6 ou mais pessoas. Ainda na oferta do delivery, falando de combos, a gente pediu para que os consumidores fizessem o seu combo ideal com várias opções que existiam, sendo que para todos esses 1.100 consumidores, 64% no seu combo ideal existia prato principal. Surpreendentemente, 60% existia sobremesa, tá? 41% bebida não alcoólica, 11% bebida alcoólica, acompanhamentos, né? A gente vê 40% pedindo pelo menos 2 acompanhamentos, 26% só um acompanhamento e 23% pedindo entrada. Então aqui a gente tem algumas dicas, né, de como que é essa composição ideal, ele era livre, né, então em média ele escolheu 2 e poucos itens, e o combo mais votado foi prato principal com sobremesa e bebida não alcoólica, entre todas as combinações que eles puderam fazer. Bom, e a gente também foi explorar os alimentos que o consumidor acredita que viajam bem, então o tradicional pizza, 75%, e hambúrgueres e sanduíches, 64% foram os mais votados. Depois a gente vem as marmitas e os salgados, né, esfirras, quibes, e em seguida os itens de padaria, ok? Aqui a gente vai, então, para entender um pouco mais a questão do consumo de marmitas, onde a gente explicou que as marmitas eram produtos que você pedia com antecedência, podiam ser só refrigerados ou congelados, porções ou pratos prontos, e a gente perguntou para o consumidor, dizendo assim, você consome isso sem regularidade, né, às vezes, foi 40% dizendo que sim, com regularidade 24%, nunca consumiu, mas se interessou pela descrição 8%, e 28% dizendo não tenho interesse nisso. Quando a gente explorou um pouco mais, a gente viu que a classe C tem um pouquinho, né, desse consumidor sem regularidade, foi quem apareceu aí com 45%, a falta de interesse ela é maior para os consumidores muito mais velhos, aqui com 39% acima de 66 anos. Que mais de consumo de marmitas que a gente achou interessante, né? A hora que a gente perguntou se consomem atualmente, né, ou tem interesse em consumir, isso é mais preponderante em mulheres do que homens, tá? No consumo de marmitas também. Bom, e aí agora a gente vai para os pedidos, né? Posicionamento e dicas de posicionamento de comunicação aqui das marcas. E a gente perguntou para eles, se você pudesse dar um conselho aos donos de restaurante e bares sobre a maneira de se comunicar com os seus clientes nas mídias sociais, qual seria esse conselho? E a gente tem que 78% aconselhando comunicação com autenticidade. A maior parte aqui, 46% dizendo use pessoas que realmente usem e gostem dos seus produtos e serviços para falar deles nas mídias. 32% dizendo use pessoas que realmente trabalham na sua empresa, seus funcionários, os chefes, o próprio dono do negócio da marca em suas comunicações nas mídias. E ele podia escolher um só, e ele não escolheu tanto, por exemplo, chefes celebridades, muito conhecidos e que já tem bastante presença na mídia, foi só 3% escolhido. Tá? Celebridades de qualquer outro setor, para se comunicar, 4%. Especialistas que tenham credibilidade na área, como chefes, médicas, nutricionistas, mas que não sejam celebridades para falar dos produtos, foi flegado por 15%. Então aqui é um aspecto interessante, né, que às vezes a gente fica muito ligado no celebridade, mas parece que isso era no pré-pandemia, né, e agora no pós-pandemia, essa autenticidade
fica com uma questão bastante importante, os micro-influenciadores também. E aí a gente passa, né, para que pedido você faria para os donos de restaurante, que sejam ações que vocês valorizariam e influenciaria na sua decisão de compra daquele restaurante. Então, primeira questão que foi pedido, use produtos, processos e embalagens que respeitem o meio ambiente, com 64%. Segundo item, ajude a combater a fome na sua comunidade, 62%. Então, esses dois itens os mais relevantes. Depois a gente teve diversidade, né? Acolher a diversidade, seja ela de gênero, de etnia, enfim, de uma maneira ampla, tá? Para a equipe e dando oportunidade realmente para todos, com 46%. Investir em educação na sua comunidade, 39%. Esse item a gente achou fantástico, gente, porque assim, alternativas para que você, né, cliente, o seu próprio cliente, possa participar das campanhas sociais ou ambientais da sua empresa. 34% dos consumidores dizem que isso é uma ação que ele valorizaria na marca, influenciaria na sua decisão de compra, é um pedido que ele faz para os operadores de bares e restaurantes. Só 9% não se identificou com essas alternativas, e de fato, né, entre as 31 combinações feitas pelos consumidores, né, porque eles podiam fazer vários tipos de combinação, a que ganhou com mais ênfase foram todas essas 5 ações. Ao mesmo tempo, é o pedido mais votado. Então, todas essas 5 ações chegam a 13% falando, eu quero tudo isso que aconteça para que realmente eu valorize essa marca e influencia na minha decisão de compra. E aqui a gente traz, então, uma reflexão sobre a nova equação de valor para os consumidores. Quem está aqui e é cliente da casa sabe que a gente usa muito esse termo, né? Valor é o que você, né, como consumidor, recebe pelo que você está dando na sua relação de troca. É isso que gera a percepção de valor. E a gente percebe que cada vez mais o que o cliente está recebendo tem a ver com a qualidade em si, né, de tudo que ele recebe, com o serviço, né, experiência colocada, e que hoje em dia também existe o elemento do propósito da marca, o que a marca defende e como ela se posiciona no mercado, né, como sendo um outro atributo importante e valorizado pelo consumidor. E isso, no final, né, no denominador, o que o consumidor acaba nos dando? Ele nos dá o valor que ele paga, né, pela refeição, mas ele também nos dá o tempo dele, a disposição dele de estar no nosso local. Então, essa é a equação de valor que a gente vê hoje muito, muito presente. E aqui a gente acaba apontando para vocês, né, o último slide aqui da apresentação, que é os 10 elementos de destaque que são valorizados pelos consumidores neste momento. Então, a gente vê, primeiro, no aspecto de culinária, comida feita em casa é um elemento extremamente relevante, a culinária saudável, os ingredientes naturais e os fornecedores mais locais e mais artesanais são pontos de destaque. No consumo do local, a gente tem essa dualidade do encontro e da conveniência, e a necessidade da gente olhar os atributos de higiene, e procurar ter espaços abertos como sendo motivadores. Para o consumo fora do local, delivery veio para ficar, mas eu tenho que trabalhar qualidade versus expectativa e tenho que trabalhar essa equação de tempo e de custo. São 2 elementos muito relevantes. E marcas, para as marcas em geral, né, a gente diz, seja autêntico, né, o mais autêntico possível, e cuide das questões ambientais, sociais, de governança do seu negócio. E aqui eu termino, agradecendo aqui a oportunidade, todo mundo que ficou com a gente até agora, e estou à disposição para se tiver alguma pergunta aí adicional, se alguém quiser falar, estou por aqui. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido proveitoso estar conosco. Estamos à disposição aqui nos nossos canais de comunicação para qualquer dúvida adicional depois.
Tá ok? Muito obrigada por todos que estiveram aqui conosco, escolheram estar, puderam estar aqui conosco no dia de hoje. Obrigada, pessoal. Cuidem-se bem, continue cuidando de todos que estão ao lado de vocês, tá bom? Até mais.